Sejam bem-vindos, pessoal! Essa é mais uma das minhas aulas de Química aqui do Vestibular Solidário Coronavés. Temos outras aulas com outros professores muito bons que eu recomendo que vocês acompanhem também. A nossa aula de hoje vai ser sobre reações químicas, e mais especificamente sobre as transformações físicas e transformações químicas. Então, essa aula aqui ela será dividida em duas partes. Essa primeira parte vai ser uma introdução, e a segunda parte é onde nós vamos falar dos tipos realmente de reações químicas, as reações orgânicas, as reações inorgânicas. Então, essa primeira parte aqui é uma introdução para servir de base realmente sobre reações químicas. Para entender como essas reações elas se dão, é preciso entender também um pouco sobre os estados físicos da matéria, e é o que a gente consegue ver aqui no nosso primeiro slide, né? Temos os três estados aqui, que é o sólido, estado líquido, o estado gasoso, e a partir disso a gente vai começar a fazer uma análise, né? No estado sólido, a gente observa que a substância, as partículas que compõem a substância, por exemplo, a água, a gente pode assumir aqui que a substância em estudo é a água no estado sólido, o gelo. Então, as partículas que estão compondo essa substância no estado sólido, elas estão num estado de agregação muito maior, elas estão muito mais unidas, caracterizando realmente essa rigidez que o sólido ele tem. Já no estado líquido, essas partículas que compõem a substância, elas estão um pouco mais soltas, estão no nível mediano de agitação molecular. Já no estado gasoso é onde nós temos essas partículas completamente separadas, se chocando entre si, e esse nível de agitação molecular ele está aumentando. E na física, quando a gente estuda essa parte de nível de agitação molecular, a gente compreende que a temperatura ela está relacionada a essa agitação. Portanto, se nós temos do estado sólido uma agitação muito menor, porque as partículas elas estão mais agregadas, já no estado líquido a gente tem um estado de agregação um pouco menor, e no estado gasoso a gente tem um estado de agregação menor ainda, isso significa que as partículas elas estão muito mais separadas, estão se chocando com muito mais velocidade e, consequentemente, a temperatura está aumentando. E isso explica o fato de, para que a gente torne o gelo, por exemplo, vapor de água líquida, a gente precisa fornecer calor para ele, a gente precisa fornecer temperatura. Então, nesse caso aqui, o primeiro estágio, ele é caracterizado como fusão, para que a gente consiga tornar esse gelo, né, essa água no estado sólido, água no estado líquido, água líquida, a gente precisa fornecer calor. Para isso aqui, ocorre o fenômeno de fusão. Então, a gente transfere calor para essa substância no estado sólido e ela acaba chegando no estado líquido, consequentemente. Quanto mais essa temperatura ela aumenta, vai ocorrendo a vaporização, que é a transição dessa substância do líquido para o gasoso. Aqui também pode ocorrer o fenômeno contrário, né? Que é a redução de temperatura. O primeiro estágio aqui é a condensação. Para que a substância no estado gasoso ela se torne líquida, tem que ocorrer condensação. Então, essa substância ela tem que perder calor, ou seja, ela tem que estar esfriando. No outro caso, nós temos aqui a substância no estado líquido. Para que ela se torne um sólido, a temperatura ela tem que estar ainda mais baixa. Também tem o fenômeno de sublimação, que é quando uma substância ela não passa pelo estado líquido, ela vai do sólido para o estado gasoso de uma vez só. Ela nem chega a passar por esse estado aqui central, que é o estado líquido. Outro ponto importante é diferenciar uma transformação física de uma transformação química. Nas transformações físicas, a gente não observa formação de novos compostos. Por exemplo, esse ciclo que a água faz, né, de água líquida, água sólida no estado sólido e água no estado gasoso. Isso caracteriza-se como uma transformação física, porque não está sendo formada uma nova substância. Não, aquele composto ele permanece sendo água. A diferença aí que a gente observa é mesmo na sua estrutura. Então aqui, por exemplo, o ciclo da água ele pode servir de exemplo para isso, né? A água no rio ela evapora. Essa evaporação aqui por transpiração, né, para estar ao calor do sol, vira vapor de água, e esse vapor ele pode se condensar e voltar a ser água novamente aqui no formato de chuva, ou pode haver também precipitação, que é a formação de um sólido. No caso, pode ocorrer o quê? Chuva de granizo, né, aquelas pedrinhas, aqueles sólidos que são formados. Então, pode ocorrer tanto a precipitação
como simplesmente a volta aí a partir da condensação para se tornar água líquida, voltando aos canais subterrâneos, que podem voltar aos rios e voltar a evaporar novamente aí sob o calor do sol, por transpiração. Outro ponto aqui que nós temos como exemplo para uma transformação química é o efeito de fotossíntese. Quando uma planta ela absorve água e ela está sob a luz solar, ela libera oxigênio e faz esse ciclo de absorver gás carbônico. Então, isso é uma transformação química. Na transformação química, a gente tem uma conversão, é uma mistura de um composto com outro, e ali a gente dá origem a um novo composto, digamos assim. Isso é uma transformação física, essa é a diferença. E nessas transformações químicas, a gente pode observar liberação de outras substâncias, a gente pode observar absorção de calor, mudança na cor. Tem vários aspectos que a gente pode observar assim, a olho nu mesmo, de início, numa transformação química, que numa transformação física também pode ser observado, mas não está havendo a formação de novas substâncias. O nosso próximo slide aqui é justamente sobre detectar transformações químicas, que é o nível dessa aula, é do que se trata essa aula. Uma reação química é uma transformação química, mas primeiro é necessário entender essa base para depois entender como as reações químicas realmente funcionam. Então, ela pode ocorrer por junção de substâncias, pela ação da luz, pela ação do calor, por ação mecânica e também por corrente elétrica. Então, nós temos esses exemplos aqui. Como eu falei, o exemplo da fotossíntese está aqui, né? Como a gente pode observar? A gente pode observar a formação de um gás, a liberação de calor, a mudança na coloração, a mudança na temperatura. Também pode ser observada a formação de chama. Então, tem vários efeitos que a gente pode observar que trata-se de uma transformação química e não uma transformação física. Aqui nós temos os tipos de reações químicas, que são as reações de adição, reação de decomposição ou análise, reação de simples troca, reação de dupla troca e que é a reação inorgânica. Indo aqui para os tipos de reações químicas, nós temos 4 tipos que compreendem primeiramente aqui as reações inorgânicas. Então, nós temos a reação de adição ou síntese, a reação de decomposição ou análise, a reação de simples troca e a reação de dupla troca. O que a gente pode observar é que muitas vezes nós temos 2 termos para explicar uma mesma reação. Então, para ficar um pouco mais fácil essa identificação, é ideal que o estudante ele escolha uma nomenclatura própria. Então, por exemplo, ao invés de você pensar em reação de adição ou síntese, você pode escolher pensar em reação de síntese, ou ao invés de reação de decomposição ou análise, simplesmente reação de decomposição. Tentem achar um termo que fica mais fácil aí para a memorização de vocês. Aqui, nos tipos de reações orgânicas, nós temos a reação de adição, reação de oxidação, reação de substituição e reação de eliminação. Esses tipos todos aí que correspondem a 8 tipos de reações químicas, estaremos vendo na nossa próxima aula um pouco mais a fundo sobre esse conteúdo. Aqui nós temos a origem da equação química mesmo, né? Que a equação química, ela nada mais faz do que uma representação do que é uma reação química. Então, deste lado aqui, que é o lado esquerdo da seta, nós temos os reagentes. Do lado direito, nós temos os produtos e a gente pode observar aqui uma proporção entre eles. Então, por exemplo, nos reagentes nós temos um átomo de carbono, nos produtos nós temos um átomo de carbono, nos reagentes nós temos 2 átomos de oxigênio e nos produtos nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, essa reação aqui ela está balanceada. A mesma quantidade de átomos que nós temos aqui no início, nos reagentes, nós temos nos produtos. Então, algumas equações químicas, a gente necessita fazer o balanceamento dela. Então, já tem aula aqui também no Vestibular Solidário do Coronavest sobre balanceamento de equações químicas. Então, isso aqui é apenas uma breve explicação sobre o que se trata reações químicas, sobre como acontecem as transformações. Então, essa aula é realmente mais uma introdução para que a gente consiga entender um pouco mais a fundo a nossa segunda aula, que é sobre tipos de reações químicas. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.